Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois da goleada do Corinthians sobre o Argentinos Júnior, apenas um assunto na zona mista, na entrevista coletiva, o goleiro Cássio. Afinal de contas, ele está saindo realmente? Tem alguns bastidores da decisão nas mãos do maior ídolo da história do clube. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Impressionante, gente. O Antônio Oliveira e o Wesley, que foram os designados para conceder a entrevista coletiva depois da goleada, falaram sobre o jogo, evidentemente, mas tiveram que responder sobre Cássio. Na zona mista, onde estão os repórteres e passam os jogadores do elenco, Yuri Alberto, Ranielli, Kaká, Breno Bidon, todos eles falaram sobre o Cássio. E o Cássio passou. O Cássio passou e falou o seguinte: na hora certa eu vou falar. Os repórteres perguntaram, evidentemente, se ele podia falar, e ele passou e proferiu a seguinte frase: na hora certa eu vou falar. Se dirigiu ao ônibus e entrou. Todos os outros atletas foram questionados a respeito disso, e o Antônio Oliveira, como eu falei, e o mais interessante da gente poder traçar esse panorama e trazer como leitura para vocês e também com informações de bastidores, é de que foi assunto durante os últimos dias, e não tem como não ser diferente, o fato do Cássio estar deixando o Corinthians. É muito difícil que ele permaneça. A gente não pode cravar que ele já não é mais jogador do clube ou que ele vai sair para o Cruzeiro. Apenas dizer que é uma tendência, que está muito próximo disso acontecer. E que é mais fácil isso acontecer do que ele permanecer. O Corinthians colocou na mesa a sua proposta para renovação de mais um ano, estendendo por mais um. O Cruzeiro ofereceu ao Cássio uma proposta de 3 temporadas, mesmo aos 36 anos, para que ele seja o goleiro titular, possa jogar e ganhe um salário maior do que está ganhando no Corinthians. Inclusive com a promessa de reforçar o time, porque o Pedro Lourenço, do Supermercados BH, assumiu lá a SAF do Ronaldo Fenômeno, a SAF do Cruzeiro, e está prometendo investir. E vejam só, já quer começar com o goleiro. O seu diretor executivo, Alexandre Matos, que a gente sabe é agressivo no mercado. E que ao ter a incumbência de montar grandes elencos, ele vai para o mercado e gasta mesmo. Então, não medirá esforços para levar o Cássio. O Cássio tem ponderado toda essa situação nos últimos dias, com a família, a mudança, depois de muitos anos morando em São Paulo, jogando no Corinthians, de repente se transferir para Belo Horizonte, para um outro grande clube e poder jogar. Já que aqui no Corinthians há um titular nesse momento que é o Carlos Miguel, e mais do que isso, com a perspectiva do clube em transformar Carlos Miguel no sucessor do Cássio e num jogador que vai ter vida longa aí no gol do Corinthians. O Cássio está ponderando tudo isso. Questão financeira, tempo de contrato, o ciclo provavelmente encerrando no clube aqui, a perspectiva de não voltar a jogar tão cedo e a possibilidade de se transferir nesse momento. Tudo isso está sendo avaliado. O Corinthians tem, digamos, feito esforços para manter o Cássio no clube, mas esses esforços, eles são, posso dizer, daqui, protocolares. São esforços no seguinte sentido: para vender para o público de que o clube está fazendo algo, que não está perdendo o Cássio sem meramente tentar alguma coisa. E essas tentativas, elas são simplesmente nesse sentido, de buscar fazer alguma coisa, porque o Cássio é um ídolo, é um grande jogador, e você não pode tratá-lo como qualquer outra pessoa. E então, beleza, o clube está fazendo aquilo que lhe cabe, mas sem grandes movimentos. Não sei se vocês estão me entendendo. É meio que para dizer, cara, a gente tentou, mas a decisão ficou nas mãos dele, ele resolveu sair. Porque, já falei para vocês, Augusto Melo não quer esse carimbo, essa chancela de ter liberado um ídolo. Mesmo que isso, na prática, é o que vai acontecer. O Augusto Melo estará para sempre marcado como o presidente, e isso pode ser até bom, pode não ser algo ruim, que fez a transição de Cássio para Carlos Miguel. Se o Carlos Miguel se tornar um ídolo também e conquistar perto do que o Cássio conquistou, missão cumprida. Se ele começar a falhar, que eu não acredito, mas tiver problemas, ou até mesmo sair daqui a pouco por uma janela europeia, o Augusto vai ser muito cobrado. E esse é o outro detalhe. O Corinthians pode perder os dois. É muito difícil que isso aconteça, mas é bom estar atento para isso, porque o Cássio
deve estar saindo para o Cruzeiro. E o Carlos Miguel tem uma multa baixíssima de 5 milhões de euros, algo que qualquer clube do exterior pode pagar. Ele já recebeu sondagens, a gente sabe do interesse. Então, no meio do ano, com a janela europeia, do jeito que o Carlos Miguel vem jogando, sendo titular, ágil como ele é, jovem como ele é, joga com os pés, tem ótima reposição. Cara, ele tem a cara do futebol europeu. Se o Corinthians não procurar o Carlos Miguel para renovar com ele e aumentar essa multa rescisória, aumentando o salário também, pode perder o Carlos Miguel. Que eu não acho que vai querer sair agora, mas a gente sabe como é o mercado. Chega um clube da Europa que paga 5 milhões de euros, que para eles é nada, e leva o Carlos Miguel, o Corinthians fica sem o Cássio e sem o Miguel. Aí fica com o Matheus Donelli, vai ter que ir para o mercado. Então, assim, esse é um ponto que também precisa ser observado. Mas voltando ao Cássio, que foi assunto em todos as entrevistas pós-jogo, o Yuri Alberto, ele falou sobre a relação que ele tem com o Cássio, que todos eles têm. E quase todos eles, e aí estou no Yuri aqui, o Yuri falou que conversou com ele. Então, quando a gente fala que teve a proposta, que foi assunto e que é uma possibilidade, eles conversaram. O Kaká chegou a dizer que não teve nenhum clima de despedida, que o Cássio não se despediu, que não teve nada disso no vestiário. Mas o Yuri disse que vai ficar muito feliz se ele ficar, porque o Cássio é um ídolo, uma referência, mas também disse a ele que ele tome a melhor decisão para ele e para a sua família. O que eu estou querendo passar com isso para vocês? De que o fato está estabelecido, gente. O Cássio está conversando com os atletas a respeito da sua saída. E os atletas estão conversando com ele. Alguém falou que, acho que foi o próprio Yuri que falou assim, a gente não gosta de falar muito, né, para não ficar chato, para não ficar cutucando, é um assunto delicado e tal, mas eu só disse isso a ele, né, que ele tome a melhor decisão, a decisão que for melhor para ele, a gente vai entender, vai respeitar e vai aceitar. O Yuri também falou, e aí pegando esse gancho, da relação que ele tem com o Antônio Oliveira. Foi muito bonito, né, cara? O Yuri faz o gol e ele pula nas costas do Antônio. O Antônio tá de costas, assim, anotando o negócio, ele pula nas costas do Antônio. É uma relação, cara, de muita proximidade, né? E o Yuri sofreu muito com o Mano Menezes, especialmente, e com o jejum de gols, né? E aí ele volta a marcar, o artilheiro do time na temporada, 10 gols, passou o Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica, fez 2 gols no jogo. Que bom, porque é um moleque que, assim, a gente pode falar qualquer coisa do Yuri, tá? Pode até falar que ele não estava bem em determinado momento, mas ele nunca deixa de brigar e de querer dar certo no Corinthians. Esse é um ponto. E ele teve o apoio do Antônio Oliveira. Na entrevista coletiva do Antônio com o Wesley, me chamou a atenção também a intimidade dos dois. O Wesley falava, e aí o Antônio, uma hora, aplaudiu ele assim, do tipo, foi bem. E aí o Wesley falou, você só quer falar, cara, tá meia hora falando aí e tal. Eles ficaram se cutucando. Aquela implicânciazinha boba do relacionamento saudável, digamos assim. Que bacana, cara. Dá pra ver que tem um clima amistoso entre Antônio e os seus comandados, jovens especialmente, de que eles realmente têm uma afinidade. E isso faz toda a diferença, porque esses caras, quando vão lá pra dentro, vão jogar por ele. O Antônio também falou sobre o Cássio. E aí ele deu até uma gafe, assim, né? Uma gafe não, né? Aquele... Como é que fala, né? Aquela... Foi pego no pulo, assim, né? Que ele chegou a dizer... Ato falho. Era a expressão que eu queria. Quando ele diz assim, eu quero dizer para os meus filhos, para os meus netos, que eu tive a honra de trabalhar com o Cássio. E ainda continuo tendo. Aí depois ele se corrige, né? E ainda continuo tendo. Mas ele quer dizer que vai morrer feliz por ter comandado esse grande goleiro, que é o maior ídolo para ele da história do clube, goleiro de um dos maiores clubes do mundo. Então que ele está feliz só o fato de ter trabalhado com o Cássio. Ele foi questionado em vários momentos da coletiva, o pessoal ia e voltava, né? Eu vi Marco Belo, Rafael Sgrilles, Pedro Ramiro, a galera voltava no Cássio e ele dizia assim, cara, vocês vão ficar me perguntando, eu vou falar do homem, do profissional, do caráter, do cara que é referência, porque é só até onde eu posso ir. Ou seja, está acontecendo, gente. Está acontecendo, mas evidentemente as pessoas não podem falar sobre. O Ranieri também falou, o Ranieri foi um jogadoraço na partida, falou sobre seleção brasileira, sobre o momento que ele está vivendo, sobre o jogo que ele fez. Ele disse que está procurando melhorar algumas coisas, inclusive, né? Essa saída de bola.
E aí, realmente, aí ele vai ficar nível... Porque ele fala que destruir, né? Mas ele precisa entregar para o Bidon, entregar para o Garro, quem estiver jogando com ele, para que limpe esse passe, né? E a jogada tenha continuidade. Então, bacana. Ele é um cara muito humilde, assim, dá para perceber. É um cara que trabalha muito e quer dar certo no Corinthians. E aí falou sobre o Cássio também, da importância dele. E falou do Miguel, né? E aí ele falou assim, cara, acho que dos top 3 goleiros do Brasil, o Corinthians tem 2. Então todo mundo valorizou o Cássio e valorizou o Carlos Miguel. Mas todo mundo nas entrelinhas também deixou a entender que existe essa possibilidade, até em termos de liderança, né? Eles foram muito questionados sobre isso. E aí eles até falam, não, tem outros líderes. Tem o Paulinho, tem o Fagner, o Ranielli surge como uma liderança nova também, né? Mas tá muito claro, gente. Tá muito claro que só algo muito grandioso, difícil, diferente pode acontecer para tirar o Cássio do Cruzeiro nesse momento e impedir que o goleiro saia do clube. A tendência é que a gente tenha uma novidade nas próximas horas, nos próximos dias. E aí? O que você ficou de tudo isso? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!